Bom, o conteúdo da aula de hoje, da quarta aula da segunda unidade do nono ano, vem a ser regência verbal e nominal. Bom, vamos entender aqui o que é regência, que é diferente aí de concordância verbal e nominal que vocês viram aí antes do recesso, tá? Não confundam. Vamos primeiro definir o que vem a ser regência. Trouxe a definição de regência para vocês, que é a seguinte: é a relação sintática que se estabelece entre um termo regente ou subordinante, que exige outro, e o termo regido ou subordinado, termo regido pelo primeiro. Tem aí a mesma função, é como se fosse um reinado mesmo, como se os reis fossem os regentes e o povo, a população, fossem os regidos, né? Eles aí dominam, tomam conta de todo o resto. É mais ou menos essa relação sintática. O que é relação sintática? É a relação que uma palavra tem com a outra dentro da oração. Relação sintática é a relação que uma palavra tem com a outra dentro da oração, certo? O que uma representa para a outra. Isso é relação sintática. As regências, elas podem ser verbal e nominal, certo? Quando o termo regente é o verbo, regência verbal. Quando o termo regente é um nome, regência nominal. Entenda-se aí por nome, gente, substantivo, adjetivo e advérbio, certo? Essas três classes gramaticais representam nome, porém substantivo é a mais recorrente. Vamos ver como é que acontece a regência na prática, certo? Primeiro, regência verbal. Na regência verbal, ela estuda a relação que se estabelece entre o verbo, que é o termo regente, e os seus complementos, que são os termos regidos. Nós sabemos que os complementos dos verbos são os objetos, certo? Então, o verbo é o regente e os objetos são os regidos. Simples assim. Trouxe aí um exemplo para vocês. O conhecimento pertence a todos. Percebam que o verbo pertence, ele é o regente, né? Pertence a quê? A quem? O verbo por si só suscita aí uma pergunta, uma questão. A resposta para a pergunta são os termos regidos, que no caso é a todos, certo? Que vem a ser o objeto indireto. Então, regente é o verbo, regidos, os termos regidos, são aqueles que complementam o sentido do verbo. Simples assim, certo? Eu trouxe aqui uma tabela das formas corretas e incorretas da regência verbal. Muitas vezes nós usamos a forma incorreta sem perceber, certo? Eu gostaria de chamar a atenção para vocês para o fato de que, para que haja regência verbal e nominal, sempre tem que ter preposição. Entre o termo regente e os regidos, tem a preposiçãozinha, que é aquela palavrinha que liga os dois termos, certo? O uso correto dessas preposições determina se a regência está correta ou incorreta. Vamos lá aos exemplos. Quando eu digo assistir o filme, está errado. A gente não assiste o filme, a gente assiste ao filme, certo? O verbo assistir, além de ser esse que a gente vê alguma coisa, um filme, uma aula, alguma coisa, também significa prestar assistência, socorrer, no caso aí da medicina, da enfermagem, etc. Então, o correto é dizer assistiu o paciente, é correto. Mas filme, a gente assiste o filme, ou a peça, ou a aula, e etc. Tem a preposiçãozinha a, certo? Verbo chegar. Você não chega no lugar, você chega ao lugar, ao destino, ao final. Essa é a forma correta. Esquecer ou lembrar, você não esquece de alguma coisa. Você esquece essa coisa. Por exemplo, eu vou dizer assim, eu esqueci de estudar. Não, você esqueceu que deveria estudar. Essa é a forma correta. Quando você fala, ele lembrou de algo, essa é a forma correta. E não lembrou algo ou alguém, certo?
Outro exemplo. Namorar. Você não fala namorar com, você fala namorar a pessoa, só namorar. Você fala, eu namoro com Joana. Você não fala isso, você fala, eu namoro Joana. Pode cortar o com aí do meio, que essa regência está incorreta. Preferir este mais do que outro. O certo é preferir este a outro. Esse mais, esse do que aí não existe, é a, certo? Outro exemplo, repetir de ano. A gente não fala repetir de ano, fala repetir o ano. Se você fala repetir de ano, realmente você vai repetir de ano, porque você está errando, né? O certo é repetir o ano. Responder alguma coisa não é o correto. O correto é responder a alguma coisa ou a alguém. Sentar-se em, próximo a, está incorreto. O correto é sentar-se a. Simpatizar-se com, está incorreto. Tira o si daí, fala só simpatizar com, certo? Esses são alguns exemplos de regências verbais corretas e incorretas. No livro de vocês tem vários outros exemplos. Bom, regência nominal. A regência nominal estuda a relação que se estabelece entre o nome, que é o termo regente, e os seus complementos, que são os termos regidos. Então, trouxe 2 exemplos. Percebe-se a necessidade de uma educação melhor. Necessidade é o nome, certo? Substantivo. Quando eu digo assim, percebe-se a necessidade. Necessidade de quê? Suscita um complemento. Esse complemento é o termo regido de uma educação melhor. Uma educação melhor é o termo regido e os dois termos estão unidos pela preposição de. Quando eu digo não sou favorável, o nome favorável, que é um adjetivo, né, representando em nome, o nome favorável, ele pede um complemento. Quando eu falo não sou favorável, você vai perguntar, não é favorável a quê? Não é favorável a quem? A resposta dessa pergunta é o termo regido, é o complemento. No caso do nosso exemplo, não sou favorável a esta reforma previdenciária. Qual é o termo regido? Esta reforma previdenciária. Ok? Bom, eu trouxe aí alguns nomes e as preposições que mais comumente eles exigem, né? Vocês vão perceber que os nomes exigem preposições, os verbos também exigem preposições. Adepto, quando você fala que é adepto, você é adepto a alguma coisa. Alheio a alguma coisa. Ansioso, ansioso para ou ansioso por. Aversão a ou aversão por. Feliz, feliz de, feliz por, feliz em ou feliz com. Favorável é favorável a alguma coisa, a alguém, a alguma situação. Imune é imune a, certo? Ou imune de. Contente é contente com, ou contente por, ou contente de alguma coisa. Indiferente é indiferente a alguma coisa ou a alguém. Inofensivo é inofensivo a, ou inofensivo para. Junto é junto a, junto de, junto com. Próximo, próximo a, próximo de. Referente é referente a. Simpatia, simpatia a, simpatia por. Tendência, tendência a ou tendência para. Paralelo, paralelo a. E relativo, relativo a. Essas palavrinhas, esses nomes exigem essas preposições. E são muitos outros nomes, muitas outras regências verbais, nominais, que estão aí nos livros de vocês mais detalhadamente, aí, vários outros exemplos além desses que eu dei para vocês agora. Certo? Então, qual a diferença, professora, entre regência verbal e nominal? É óbvia. Regência nominal, o termo regente é um nome, e regência verbal, o termo regente é um verbo. Trouxe 2 exemplos aí para vocês perceberem. Regência nominal. Os pobres têm necessidade de ajuda. Necessidade é o termo, é o substantivo, necessidade. Quando eu falo os pobres têm necessidade, já levanto logo uma pergunta. Necessidade de quê? De ajuda. De ajuda é o termo regido. Quando eu digo os pobres necessitam, o verbo necessitar pede um complemento. Necessitam de quê? De ajuda.
Perceba aí que ambos os casos são muito parecidos, só que necessidade é um substantivo e necessita é um verbo. Em ambos os casos, eles são os regentes e pedem complementos, que são os termos regidos, certo? Bom, com relação a esse conteúdo, caso vocês tenham alguma dúvida, pode me chamar lá no WhatsApp, chama no Zap. E vocês têm aí de qual saltear esse número, porque toda aula eu envio o WhatsApp para vocês. Já devem ter colocado nos contatos, se não colocaram, podem colocar. Podem me chamar, não precisa ter vergonha não. Tô com dúvida sim, quero tirar essa dúvida, professora, como é que é isso, como é que é aquilo, me explique melhor, que eu vou sim explicar melhor para vocês. A mesma coisa nas atividades. Tá com dúvida na atividade? Me chama que eu vou orientar você como responder aquela questão específica ou aquelas questões específicas. Tá ok? Bom, nós temos uma atividade com relação a esse conteúdo, que é a regência verbal e nominal, do dia de hoje, certo? Nós temos esse conteúdo tanto no livro de língua portuguesa quanto na gramática. No livro de língua portuguesa, o conteúdo se encontra nas páginas 241 a 249. Gente, leia a explicação do conteúdo no livro. Eu sei que é muito mais fácil, mais cômodo você pular direto para a atividade, mas você vai estar perdendo com isso, porque no livro tem explicação detalhada do conteúdo, mais exemplos, mais sugestões, dicas, detalhes que você vai fazer com que você compreenda melhor o assunto. Então, primeiro lê a explicação, depois realiza a atividade, certo? A atividade está na página 249 a 253. Feito isso, toma água, dá uma descansada, responde uma mensagem, faz um lanche, descansa um pouquinho, 15 minutinhos, faz a atividade da gramática. Pega a gramática, primeiro lê o conteúdo, esse conteúdo está bem explicadinho na gramática, está bem fácil de você compreender esse conteúdo na gramática. Leia o conteúdo explicado, depois faça a atividade. Essa atividade da gramática não vai ser feita agora, porque depois da página 102, continua aí com outros conteúdos antes de vir uma atividade. Como nós vamos trabalhar só a regência verbal nominal nessa aula, a atividade que vocês vão fazer relativa à gramática vai ser enviada aí em arquivo no aplicativo da escola para suprir a falta da atividade da gramática para vocês. Realizem essas duas atividades. Na próxima aula eu vou estar enviando aí as correções para vocês fazerem, certo? E a gente se vê na próxima aula.